A paz do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado do Senhor. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu lar, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa os seus negócios, Deus abençoa aonde você estiver. Que nesta tarde a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de terça-feira. Hoje é dia 4 de janeiro de 2022. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Estamos aqui mais uma vez para falarmos algo da palavra do Senhor e também estarmos orando, clamando a Deus em favor de todos os pedidos. Como sempre, eu falo, você que quer deixar o seu pedido de oração, pode deixar, que nós vamos estar colocando o seu nome, o seu pedido aqui neste caderno de oração. E eu tenho um compromisso com Deus e com vocês, de estar me prostrando diante do Senhor e pedindo o milagre sobre as suas vidas. Tenho me debruçado sobre este caderno, tenho pedido em favor de todas as vidas, em todos os pedidos. Quero te dizer que a sua vida está coberta de oração. Tenho esse compromisso. E várias vezes eu vou ali para o meu quarto, fecho a porta e clamo a Deus em favor dos pedidos de oração, em favor dos nomes que estão aqui. Então é muito importante você deixar o seu pedido, o nome daquelas pessoas que você quer que nós estejamos intercedendo. E eu creio que na hora certa, no momento de Deus, na hora de Deus, o milagre vai chegar na sua vida e você vai testemunhar. Temos deixado em WhatsApp para você que quer contar o seu testemunho. Pastor, eu recebi uma bênção. Não fique tímido, né? Não se intimide. Grava um áudio, manda aí para nós em WhatsApp, que nós vamos colocar o seu testemunho no ar. E através dos seus testemunhos, vai acrescentar a fé daquelas pessoas que estão precisando de um milagre. Talvez é o mesmo problema que você teve e recebeu o seu milagre. Tem muitas pessoas que precisam de ouvir aquele testemunho para elas verem que Deus é o mesmo. Deus não mudou. Deus ele continua curando, libertando, salvando, batizando no Espírito Santo e levando o homem ao céu. O Senhor nosso não mudou. Então você que tem o seu testemunho, fica à vontade para enviar. Nós vamos colocar ele no ar e eu tenho certeza que através do seu testemunho, pessoas vão ser edificadas. E nós cremos, porque temos recebido bastante áudio, bastante testemunho também escrito. O escrito já não tem jeito de nós colocarmos no ar, mas estamos felizes, porque Deus tem ouvido as nossas orações. Deus tem respondido às nossas súplicas. Se você ainda não recebeu a tua bênção, o teu milagre, continua perseverando, não desanime, continue acreditando. Não deixe que o desânimo, a incredulidade, a dúvida entre no seu coração. Não deixe. O nosso Deus, ele é fiel, irmãos. O nosso Deus, ele não nos desampara. O nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Então acredite, continue confiando, continue crendo, continue acreditando no poder de Deus. Eu não posso fazer nada. A irmã Débora também não. Mas o nosso Deus, ele pode fazer tudo. Somos apenas um canal. Somos apenas intercessores. Mas quem faz é Deus. E eu não posso fazer nada por você, a não ser orar. E incentivar você a crer. E levar você a orar também. É muito importante isso aqui, meus irmãos. Atenção. Preste atenção. Você deve orar. Você precisa orar. Você precisa buscar a face do Senhor. Não terceirize a sua oração. Nós te ajudamos, porque juntos somos mais fortes. Mas Deus quer ouvir a tua voz. Aquilo que você pode fazer, não deixe para os outros fazer. Faça você também. Estamos aqui unidos em oração. Somos uma família em Cristo. Eu acredito que Deus tem olhado, tem ouvido, tem atentado para nós. Mas você precisa clamar a Deus. E nós estamos aqui para te ajudar. Estamos aqui para unirmos em oração. Estamos aqui porque somos uma família em Cristo. E uma família unida, ela é vencedora. E se nós nos unirmos, seremos vencedores.
Eu quero deixar um texto aqui antes de eu entrar no momento da oração. Aqui Jesus fala sobre a blasfêmia dos fariseus. Está aqui em Lucas capítulo 11, no versículo 24. É uma passagem até conhecida. É Lucas capítulo 11, no versículo 24 e 25 e 26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Preste atenção aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. Olha o versículo 25. E chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É muito séria esta passagem. Aqui Jesus é sendo confrontado, ou os fariseus confrontando a Jesus, falando que ele expulsava demônios por Beelzebu, falando que Jesus estava usando o próprio espírito, o próprio demônio para expulsar demônio. Uma incompreensão dos fariseus, dos religiosos da época. Mas aqui Jesus traz um assunto muito importante. Aqui nós entendemos que quando um espírito imundo, quando uma pessoa é liberta, irmãos, quando uma pessoa é liberta dos espíritos imundos, quando a pessoa é liberta daquela vida desregrada que ela vive, ela precisa preencher o vazio, aquele mal que saiu da vida dela, ela precisa de encher o vazio. Ela precisa de encher o seu coração de coisas boas. Né? Ela precisa de buscar a presença de Deus. Quando uma pessoa é liberta, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, quando uma pessoa se entrega a vida a Jesus, ela precisa de encher o seu coração, encher a sua alma, encher a sua vida das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus fala que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. Jesus está dizendo. E não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Olha a importância. Tem até um ditado aí fora que a mente vazia é a oficina do diabo. É um ditado que eles dizem aí no mundo. Mas nós podemos aprender que nós não podemos deixar a nossa casa, a nossa alma vazia. Porque aquele mesmo espírito que outrora habitava em nossas vidas, ele vai voltar, procurar entrar na nossa vida novamente. E olha só, então ele chegando e acha a casa varrida e adornada. Quer dizer, ele acha a nossa vida vazia e adornada, arrumada, mas sem ter um preenchimento das coisas de Deus. O que acontece? Então ele vai, leva consigo outros espíritos piores. Ele vem para a nossa vida, se a nossa vida não estiver preenchida pelas coisas de Deus, ele vem e traz espíritos piores do que ele. E entrando habita ali, o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Né? Você já viu aquela pessoa que outrora servia a Deus? Aquela pessoa que outrora cantava, pregava, evangelizava, fazia a obra de Deus e se desviou? Infelizmente desviou. Ele se torna, tem pessoas, nós mesmo vemos isso, ela se torna pior do que ela era antes de aceitar a Cristo. Vocês já observaram isso? Porque vem aquele demônio, aquele espírito que habitava naquela pessoa, ele vem e ainda traz outros. Aí o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então há só um meio para que isso não aconteça. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, precisamos nos preencher de Deus. Precisamos ser morada do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus habitar em nós, o demônio, o diabo, o espírito maligno, ele não vai habitar em nós. Então a necessidade do homem, da mulher, se encher de Deus e pedir que o Espírito Santo venha habitar em nós. Mas tem um porém. Mas se a nossa casa não estiver limpa, se a nossa casa não estiver limpa, o Espírito Santo não habita.
Precisamos então estar com a nossa casa, porque a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos manter a nossa casa limpa, higienizada, arrumada, para que o Espírito Santo habite em nós. Como é isso? Eu estou falando simbolicamente. Precisamos fugir, né, da aparência do mal. Precisamos viver uma vida fugindo do pecado, negando a nós mesmos, dizendo não às coisas desta vida, santificando a nossa vida, para que o Espírito Santo habite em nós, para que a nossa casa esteja preenchida, para que os espíritos maus não venham e habitem em nós. Porque não tem como a casa ficar vazia, meus irmãos. Ou nós somos influenciados pelo mal, ou somos influenciados pelo bem. Ou habita Deus em nós, ou o inimigo habita em nós. Não tem meio termo. Eu lembro-me que antes de eu aceitar a Cristo, eu fazia tudo que era errado. E achava que estava tudo normal. Na consciência eu tinha que eu estava errando. Na consciência eu sabia que eu estava agindo errado. Mas eu não importava. Não tinha o temor de Deus. Não aceitava que Deus dominasse a minha vida. Eu estava sob o domínio de Satanás. Quem dominava a minha vida antes de vir para Cristo era o inimigo. Gostava de uma briga, gostava de uma bebedeira, gostava de uma fofoca, gostava das orgias do mundo, gostava de tudo aquilo que é errado. Mas das coisas de Deus não importava. Nem gostava. Não dava crédito quando falava de Jesus para mim. Mas no dia que eu aceitei Jesus, irmãos, o dia que as escamas dos meus olhos caíram, que eu pude ver a luz, que eu pude ver que eu estava andando nas trevas, que eu estava perdido, sem Deus, sem Jesus, que eu estava caminhando de passos largos para o inferno. Ah, meus irmãos, aí Jesus veio, entrou no meu coração, aí o mal não teve mais poder sobre a minha vida. Você que até mesmo frequenta uma igreja, até mesmo frequenta um templo, participa dos cultos, mas não consegue ser liberto, é porque Jesus ainda não está habitando na sua vida. Jesus ainda não está dominando o seu ser. Precisa de uma entrega, precisamos de uma renúncia, precisamos dizer não ao mundo, não ao pecado, não ao diabo e falar: Jesus, domina a minha vida, dirige a minha vida. É a única maneira, é nos alimentando pela palavra, é orando, é louvando, é ouvindo a palavra de Deus, que vai limpando, vai transformando a nossa vida. E vigiando sempre, irmãos. Mesmo nós que estamos libertos, mesmo nós que o Espírito Santo habita em nós, precisamos estar em constância vigilância. O próprio Cristo diz isso. Vigiai e orai. Não adianta eu só orar se eu não vigiar. E não adianta eu só vigiar e não orar. Então, os dois andam juntos. A vigilância, a oração. A vigilância e a oração. Porque eu conheço muitas pessoas que até de oração, mas não vigiaram. Acabaram caindo no laço do inimigo. Acabaram tropeçando e caindo. Acabaram sendo enganados pelo mundo, pelas astutas ciladas do inimigo. Mas quando vigiamos, o que é vigiar? Estar em alerta. É estar analisando, é estar sempre sóbrio. A pessoa que está bêbada, por exemplo, ela não é sóbrio, ela não vigia, ela não consegue estar ali ligada. Uma pessoa que está, por exemplo, bêbada. Então nós que somos da luz, nós que estamos em Cristo, é 24 horas vigiando, irmão. Vigiando no falar, no pensar, vigiando no agir, vigiando em todas as áreas da nossa vida, porque somos tendenciosos a pecar. Somos tendenciosos a desagradar a Deus. Então, se nós não vigiarmos, nos tornamos presa fácil do inimigo. Mas nesta tarde, eu acredito que eu e você somos moradas de Deus. Outrora, o inimigo, Satanás, ele habitava em nós, nós éramos casa do inimigo, porque fazíamos o que ele queria.
Mas hoje estamos lavados, regenerados, santificados pela palavra, pela presença de Deus. Eu e você somos casa, somos moradas do Espírito Santo. Então Deus espera de nós que produzamos bons frutos, que possamos produzir bons frutos, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos atrair pessoas para Cristo, atrair pessoas para Jesus, que a nossa vida seja um testemunho vivo do poder do Evangelho. Do que adianta eu pregar bem, do que adianta eu saber a Bíblia de cor e salteado, se eu não tenho um exemplo de vida, se a minha vida não testemunha, se a minha vida não condiz com a palavra de Deus. A maior pregação, eu sempre falo aqui, é o meu e o seu testemunho. Se nós somos de Deus, devemos viver como homens e mulheres de Deus. Se Cristo habita em nós, devemos o quê? Exalar o bom perfume de Cristo. Se somos guiados pelo Espírito, devemos agir e produzir bons frutos. Que Deus nos ajude, irmãos. A sua casa, que a sua vida seja de Deus. Não deixe a sua casa vazia. Não deixe a sua casa vazia porque o inimigo vem e quer habitar nela. Mas se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, se enche da palavra de Deus, se enche das coisas de Deus, que o inimigo não vai ter lugar na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aquele joinha, compartilhe essa oração, essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Nos ajude. Também quero lembrar os irmãos, você que quer deixar o seu pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários desse vídeo. Você que quer contar o seu testemunho, tem o WhatsApp, nós vamos anotar aqui nós vamos estar postando o seu testemunho e anotando os seus pedidos de oração aqui no caderno de oração. Vamos orar nesta tarde? Vamos orar? Oremos nesta tarde. Querido Deus e soberano Pai, é no nome de Jesus, Pai, que mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Quero agradecer pela vida de todos, meu Pai, de todos os nossos ouvintes, do Brasil, fora do Brasil, aonde esta oração tem chegado. Meu Deus, abençoa todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que oram conosco, todos aqueles que têm deixado seus pedidos de oração. Pai, visita os nossos irmãos, Pai. Visita as nossas irmãs. Toque em cada um deles, Pai. Liberta. Senhor, repreenda todo mal. Toda força do inimigo, repreenda, Pai, nesta tarde. Pai, nos ajuda a ser morada de Deus. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos moradas do Espírito Santo. Pai, liberta aqueles que estão oprimidos, Pai. Aqueles que estão oprimidos pelo inimigo nesta tarde. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, eu repreendo toda dor, eu repreendo toda doença, em nome de Jesus que vai embora nesta tarde. Pai, visita os nossos ouvintes, toca do alto da cabeça às plantas dos pés. Meu Deus, em nome de Jesus, tira toda dor, toda infecção, Pai, todo mal. Meu Deus, é no nome de Jesus que estamos clamando. Meu Deus, visita aqueles que estão hospitalizados, visita aqueles que estão no leito da enfermidade. Meu Pai, traz a cura, Pai. Traz a libertação, traz o milagre na vida dos nossos irmãos e irmãs, na vida dos nomes, Pai, que estão aqui neste caderno de oração. Visita todos os nomes, Pai. Visita todos os pedidos, Senhor. Curando, libertando, salvando, abrindo portas. Prospera os nossos irmãos. Prospera a vida financeira, a vida espiritual. Visita a vida conjugal, a vida, meu Pai, sentimental do teu povo. Em o nome de Jesus, em todas as áreas da vida, Pai. Dá livramentos para o teu povo. Livra o teu filho, livra a tua filha de todo mal. Meu Deus, visita todos que estão ali hospitalizados. Visita o nosso presidente da República. Dá saúde para ele. Tenha misericórdia, Pai. Abençoa os médicos que estão cuidando daquele homem, Pai. No nome de Jesus, abençoa o nosso país, a nossa nação.
Sara a nossa terra. Visita os estados, meu Pai, que está sofrendo com a chuva em excesso, Pai. Visita aqueles que estão desabrigados. Visita aqueles que perderam tudo, Pai. Tenha misericórdia. Restitui na vida deles, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia. Que esses lugares, meu Pai, que a chuva está, meu Pai, acima da média, está causando problema, Pai. Que essa chuva possa se desviar desses lugares, Pai. Tende misericórdia, Pai. Guarda o teu povo, guarda o nosso país, guarda a nossa nação. Visita os nossos irmãos e irmãs que estão no exterior. Visita todos que estão nos acompanhando. Meu Pai, no Brasil, fora do Brasil, que eles possam ser tocados pelo teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda a nos enchermos das coisas do céu. Meu Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa os nossos ouvintes. Cura os enfermos, liberta os cativos, liberta aqueles que estão nos vícios, liberta aqueles que estão fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, liberta, transforma, Pai. Transforma as vidas nesta tarde, Pai. Senhor, abençoa aqueles que têm semeado no nosso ministério. Meu Pai, que essa semente venha produzir muitos frutos na vida dos nossos ouvintes. Pai, no nome de Jesus, eu entrego todos esses pedidos, todos esses nomes nas tuas mãos, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos e minhas irmãs. Que vocês possam ter uma ótima tarde desta terça-feira, uma ótima noite. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas na oração da madrugada. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz, em nome de Jesus.